Buenas gurizada, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Guto Colvara e hoje a gente vai continuar falando sobre luz, porém, hoje é um pouco diferente, a gente vai tentar resolver a cena toda com o que a gente tem em casa. Bora lá? Bom, talvez seja um pouco mais complicado a gente conseguir fazer uma key light boa com o que a gente tem em casa. Então, eu acho que o fill light e o back é um pouquinho mais fácil da gente conseguir com o que a gente tem em casa. Mas não vamos nos dar por derrotado, tá? A gente vai tentar fazer o máximo para suprir todas as necessidades com aquilo que a gente tem em casa. Só um pequeno lembrete, se você ainda não viu o primeiro vídeo da série, ele vai estar aqui em cima para você acompanhar a série desde o início. E aí fica mais fácil até para entender os nomes, por que eu estou usando os nomes em inglês e não em português, enfim. Tudo sobre esse primeiro episódio vai estar aqui, é mais fácil de ir acompanhando. Se não acompanhou, para tudo, vai do início e depois continua por aqui, certo? Aí vem aquela parte de, tá, qual é o material que eu preciso? Tudo que tu tiver em casa que ilumine, tá valendo. Mesinha de cabeceira, luminária, lanterna, iPad, TV, tudo tá valendo. E uma das opções mais acessíveis que a gente tem de key light é usar a luz do dia, é usar o sol. Claro, nem sempre é possível, dependendo de onde tu tiver montado o teu set, o teu estúdio, tu não vai ter acesso a essa luz. Mas, quando tu for pensar em construir alguma coisa ou montar um set alguma coisa, tenha em mente que ou você vai gastar um dinheiro para ter uma iluminação artificial, ou então tu vai tentar fazer uso do sol da melhor forma possível. Como eu estou dando uma ideia generalizada, eu vou usar o que eu tenho aqui. Aqui no meu cenário eu tenho uma grande fonte de luz do sol, que é uma sacada, ou uma varanda, ou enfim, seja lá como é que tu chama aí na tua região. É uma sacada, é grande, de vidro, entra muita luz, então eu estou aproveitando para usar isso como minha luz principal. Claro que o ideal, como eu falei, é você conseguir ter o máximo de controle sobre essa luz principal para manter ela sempre na mesma intensidade. O que você pode fazer para controlar? Tu não vai conseguir controlar o sol, né? Não tem um controle remoto que tu vai conseguir controlar o sol. Mas tem outros macetes. Tu pode aproveitar a veneziana ou uma cortina para fechar ou abrir, dependendo se tu vai precisar de mais ou menos luz. O que dá para fazer? Se você tiver uma cortina branca, dá para tu fechar essa cortina branca na frente da janela e ela vai criar um softbox natural, vai ficar muito legal o resultado. Então vale a pena. Não tiver uma cortina branca, compra um pedaço de tecido deste cortina branco, também bem fininho assim, para deixar passar um pouco de luz, mas para ele criar esse softbox gigantesco, vai ficar com um efeito bem legal. Bom, agora que a gente já resolveu a nossa key light, né, a nossa fonte principal de luz, que é a luz do sol, a gente já se posicionou, eu já me posicionei aqui onde é o melhor ângulo para pegar essa luz do sol, já consegui controlar a intensidade que eu preciso dessa luz, apesar de hoje estar um pouquinho nublado o dia, mas a intensidade de luz está basicamente a mesma. Eu vou passar para a minha fill light, que é a luz de preenchimento, que é aquela luzinha secundária, e que nesse caso eu estou fazendo uso de uma técnica muito simples, que é o rebatimento da luz principal. Então aqui eu estou usando o guarda-roupa, meu estúdio aqui é o quarto da minha filha, basicamente, e eu estou usando o guarda-roupa dela como reflexo. Ela tem portas brancas, que é essa que eu estou usando aqui, e tem uma parte de espelho, e o espelho deixa um pouquinho mais dura a luz, um pouquinho mais forte, deixa um pouquinho mais parelho tudo. Então eu estou usando, e aqui eu vou mostrar para vocês sem nenhuma delas, estou sem luz de preenchimento no momento, só com a minha luz principal e a luz de fundo. E aí eu tenho esta opção e tenho também esta opção, que é um pouco mais suave. E se você não tiver essa opção, como eu tenho aqui, essa prática opção que eu tenho aqui, que é usar as portas do guarda-roupa como luz de preenchimento, tu pode usar uma chapa de isopor, uma peça de folha grande branca, enfim, qualquer coisa que vá refletir a luz na intensidade que tu precisa, ou se não tiver isso, tu for fazer uma cena noturna, eu vou mostrar mais adiante num outro episódio como a gente vai trabalhar luzes artificiais à noite. Mas se tu quiser, tu ainda pode usar uma outra luz direta, uma luz de cabeceira, uma luminária ou alguma coisa para fazer essa luz de preenchimento. De luz de fundo, o que dá para usar? Mesma coisa, dá para botar uma luminária, dá para botar uma
lâmpada de cabeceira, depende de quais as opções tu vai ter no teu estúdio para fazer. Então aqui eu tô fazendo muito uso dessa luz principal da Keylight, porque eu tô usando ela para refletir aqui e ela tá aproveitando para iluminar um pouco também o meu fundo, mas o fundo eu tenho uma luzinha aqui, eu liguei só para dar aquela destacada no fundo para ele não tá mal iluminado, mas isso aqui dá um destaque muito mais legal. Então eu tenho essa lâmpada de LED que eu comprei no eBay por, acho que foi R$150, é super útil, ela tem luz branca e luz amarela, ou luz quente ou luz fria, se você já conhece um pouco mais sobre isso. E ela é super útil, super versátil, trabalha tanto com bateria quanto com fonte, então ajuda muito. Olha lá como é que o fundo ficou bacana. Vou tentar voltar aqui, mostrar como é que ele fica sem a luz de fundo. Não fica de todo ruim, mas é aquele detalhe a mais que faz a diferença ligar essa luzinha no fundo, ou também dá para usar a luz Hair Light, que é mais aqui, dá para usar esse contra aqui, define mais essas laterais. A gente vai ver isso num próximo episódio, falando um pouco mais sobre iluminação artificial e à noite, beleza? Por hoje é isso, então eu espero que vocês possam ter aproveitado alguma coisa do que eu falei aqui, que vocês possam usar essas técnicas que a gente acabou de falar no vídeo de vocês para melhorar um pouco mais, ou para vocês que estão começando e que não sabem como fazer, para poder aplicar essas técnicas no vídeo de vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se não te inscreveu ainda, se inscreve, porque isso realmente faz a diferença, beleza? Valeu e até mais! Uma voz... Ainda bem.